Abre sua Bíblia no livro de Juízes, capítulo 6. O tema da mensagem é buscando a Deus para resolver. Buscando a Deus para resolver. Essa é a série que a gente começou hoje. Começou semana passada, amém? Algumas coisas para falar a respeito disso aí que Deus tem falado comigo. Juízes 6. Amém ou não amém? Então diz assim: de novo os israelitas fizeram o que o Senhor reprova. E durante 7 anos ele os entregou na mão dos midianitas. Os midianitas dominaram Israel, por isso os israelitas fizeram para si esconderijo nas montanhas, nas cavernas e nas fortalezas. Sempre que os israelitas faziam as suas plantações, os midianitas, os amalequitas e outros povos da região leste deles as invadiam. Acampavam na terra e destruíam as plantações ao longo de todo o caminho, até Gaza, e não deixava nada vivo em Israel, nem ovelha, nem gado, nem jumento. Eles subiam trazendo seus animais e suas tendas, e vinham como enxames de gafanhotos. Era impossível contar os homens e os seus camelos, invadiam a terra para devastá-la. Por causa de Midian, Israel empobreceu tanto que os israelitas clamaram por socorro ao Senhor. Quando os israelitas clamaram ao Senhor por causa de Midian, ele lhe enviou um profeta que disse: assim diz o Senhor Deus de Israel, tirei vocês do Egito, na terra da escravidão. Eu os livrei do poder do Egito e das mãos de todos os seus opressores. Expulsei e dei a vocês a terra deles. Também disse a vocês: eu sou o Senhor, o seu Deus. Não adore os deuses dos amorreus, cuja terra vivem, mas vocês não me deram ouvidos. Então o anjo do Senhor veio, sentou-se sobre a grande árvore de Ofra, que pertencia à berlita Joás. Gideão, filho de Joás, estava malhando trigo num tanque de prensar uvas, para escondê-la dos midianitas. Então o anjo do Senhor apareceu a Gideão e lhe disse: o Senhor está com você, poderoso guerreiro. Ah, Senhor, Gideão respondeu, se o Senhor está conosco, por que aconteceu tudo isso? Onde estão todas as suas maravilhas que os nossos pais nos contaram, quando dizem: não foi o Senhor que nos tirou do Egito, mas agora o Senhor nos abandonou e nos entregou na mão de Midian. O Senhor se voltou para ele e disse: com a força que você tem, vá libertar Israel das mãos de Midian. Não sou eu que estou te enviando? Ah, Senhor, respondeu Gideão, como posso libertar Israel? Meu clã é o menos importante de Manassés, e eu sou o menor da minha família. Eu estarei com você, respondeu o Senhor, e você derrotará todos os midianitas como se fosse um só homem. Gideão prosseguiu: se de fato posso contar com o teu favor, dai-me um sinal de que és tu que está falando comigo. Peço-te que não vá embora até que eu volte e traga a minha oferta e coloque diante de ti. E o Senhor respondeu: esperarei até você voltar. Gideão foi para casa, preparou um cabrito e com uma arroba de farinha fez pães sem fermento. Pôs a carne num cesto e o caldo numa panela e trouxe para fora e ofereceu ali sobre a grande árvore. E o anjo de Deus lhe disse: apanha a carne, os pães sem fermento, ponha-os sobre esta rocha e derrama o caldo. Gideão assim fez. Com a ponta do cajado que estava em sua mão, o anjo do Senhor tocou a carne e os pães sem fermento, o fogo subiu da rocha, consumindo a carne, os pães, e o anjo do Senhor desapareceu. Quando Gideão viu que era o anjo do Senhor, exclamou: ah, Senhor soberano! Vi o anjo do Senhor face a face. Disse-lhe, porém, o Senhor: paz seja com você, não tenha medo, você não morrerá. Gideão construiu ali um altar em honra ao Senhor e lhe deu este nome: o Senhor é a paz. Até
até hoje o altar está em Ofra dos Aberrelita. Amém, queridos? Chamando Deus para resolver. Tu vê que o relacionamento que Deus teve aqui com Gideão foi um relacionamento de resposta e de solução. Porque quando Deus se apresenta é para trazer a solução. Porque Deus não entra em batalha para perder. Deus só entra em guerra de vencedor. E vencedor, o que determina ser um vencedor é o posicionamento que eu tenho. Você quer ver uma coisa? Eles estavam passando uma luta, ao ponto de Gideão estar malhando trigo no lagar, porque lagar era lugar de prensar uvas. Então ele estava fazendo isso para tentar enganar o inimigo, para não saber onde é que estava o suprimento. Era uma estratégia dele. Mas na hora de ofertar ao Senhor, ele ofertou um cabrito, porque apesar da dificuldade, para o Senhor não faltou. Você está me ouvindo ou não? Porque ele sabia qual era o relacionamento íntimo entre Deus e os servos dele. Porque ele poderia falar, mas eu não... Ele fica quieto, o anjo já tinha dado a resposta para ele. A resposta da oração dele já tinha chegado. Para que ele ia fazer a oferta? Porque ele consolidaria aquilo que Deus falou com ele. Você está me ouvindo ou não? Porque existe uma diferença muito grande entre o que Deus fala e o que eu aceito. Então ele precisava ter uma demonstração. Porque é conosco, sabe, querido? Que você olha Jesus, quer ser curado. Jesus perguntou só isso e saiu, irmão. Ele deixou a palavra lá, o cara que pegou a palavra e foi curado. Ó, vai lá e se lava lá no tanque de Siloé. E Jesus nem falou que ele ia ser curado. Jesus colocou lama no olho dele e falou, vai lá e se lava no tanque de Siloé. Porque na verdade a cura estava dentro dele. Aí o texto diz lá, ele foi, lavou-se e voltou vendo. Porque Jesus só falou para ele, vai lá e se lava no tanque de Siloé. Porque até de cego e aleijado Deus espera uma atitude. Você está me ouvindo ou não? As coisas vão acontecer na minha vida e eu só na sombra e água fresca. Tem um posicionamento meu ou teu, querido. Porque Gideão estava malhando trigo, o anjo apareceu, sentou debaixo da árvore, já para um posicionamento de tranquilidade, porque uma das coisas que as pessoas fazem é querer achar Deus no desespero. E o anjo chegou e sentou debaixo da árvore e ficou lá. Fala aí, homem valente. Eu? É. O Senhor é contigo, homem valente. Que essa é a visão de Deus, sabe, querido? Deus tem uma visão. Domingo que vem eu vou falar contigo, para você vencer, você tem que abraçar a visão que Deus tem sobre você. Porque se ele continuasse com a visão dele, ele ia continuar vivendo aquilo que ele estava vivendo. Ele só mudou isso porque ele abraçou a visão que Deus tinha. Entende isso, querido? Você está na igreja para Deus, de alguma forma, fazer você abraçar a visão que ele tem. A tua vida. A gente começou a falar domingo em algumas coisas, e uma delas foi essa aí, ó, não adianta solução humana para fazer guerra. Não adianta, querido. Não tenta vencer guerra na humanidade. Então, primeira coisa, o que eu faço, Deus? Buscar Deus. Se Deus não te responder nada, você também nada faz. Porque as pessoas, elas têm uma mania de perguntar a Deus e Deus não falar nada, e elas, Deus não tá me respondendo, então vou fazer da minha maneira. E depois bota a culpa em Deus do que aconteceu. Se Deus não está te respondendo nada, fica quieto, irmão, não faz nada. Não toma decisão nenhuma, Deus não te respondeu. Você está me ouvindo aqui ou não? Então não adianta solução humana. Eles fizeram cavernas, eles fizeram esconderijos, só que não resolvia o problema deles. Porque a pergunta que eu e você temos que fazer é se eu estou fugindo do problema ou se eu estou resolvendo o problema. Se eu estou fazendo é algo que muda a minha história ou só vai piorar.
Porque tem problema e tem atitude que você mostra para o inimigo que ele te atingiu em cheio, irmão. O que você fez está mostrando o que você faz, ou o que você está pronto para fazer, só demonstra para o inimigo que ele está rindo de você, que atingiu você em cheio. Olha lá, peguei, ó. Olha lá, aquilo que eu fiz eu peguei. E eu e você não estamos aqui para fazer graça com o inimigo, nem dar prazer ao inimigo. Amém, irmãos? Então, não faz nada. Você não anda pelo que o diabo faz, você anda pelo que Deus faz. Amém ou não amém? E eles fizeram covas e cavernas antes de buscar a Deus. Primeiro eles fizeram covas e cavernas. Porque quanto maior for a guerra, maior tem que ser a tua dependência de Deus. Anota aí, quanto maior for minha guerra, maior tem que... Como é que está a tua guerra hoje? Então, faz uma avaliação, como é que está a tua dependência de Deus? Também. Porque nós não nascemos para reclamar, nós nascemos para adorar, querido. Só que aparecem motivos para murmuração. Só que você que tem que escolher. Tu vai ser guiado pela tua carne ou pelo Espírito de Deus, que o Espírito está pronto, mas o que é fraco é a carne. E a tua carne quer te prejudicar, querido. Bota isso na tua cabeça. Uma outra coisa que a gente falou aí é que tem que avaliar se você não é o responsável pelo que você está vivendo. Uma coisa que eu e você temos que fazer é avaliar se nós não somos responsáveis pelo que nós estamos vivendo. Porque tem um montão de gente que é teimoso e acha que isso aí é paciência. Será que você não... Porque eles estavam botando a culpa em Deus. Mas eles estavam vivendo o que eles provocaram. Então, se foi eu que provoquei, então deixa eu voltar atrás. Amém? Deixa eu voltar atrás. Porque o inimigo, ele tem essa proposta, sabe, querido? Todo o cerco dele é para roubar o alimento. Porque quando ele rouba o alimento, ele te enfraquece. Porque gente sem alimento enfraquece. Por isso que eu falo para você, querido, pelo amor de Deus, vem para a igreja. Vem para a igreja. E às vezes eu vejo pessoas criando situações para não vir à igreja. Vem para a igreja. Você não é romano não, irmão. Roma que vai para o culto, vai para a missa domingo de manhã. Lá na feira de domingo, lá eu tinha um dono de uma escola lá, um professor, muito meu amigo, bacana, nem sei se ele está vivo ainda. Todo domingo ele fazia duas coisas, era certo. Ele ia para a missa, três coisas. Ele ia para a missa acho que era 7h30. Ele ia para a missa, passava na barraca, comprava um peixe e depois ia tomar a cerveja e falava, agora pastor, vou tomar minha cerveja. Isso aí, já foi a missa. Nós não somos romanos não, irmão. Romano que vem para a igreja só dia de domingo. Você está ouvindo ou não? Quem está falando? Pastor. Fala Deus, não é não, o pastor que está falando. Porque senão o inimigo fica criando coisas para te afastar do alimento. Gente sem alimento enfraquece, querido. Você está me ouvindo ou não? Hoje eu estava conversando com uma pessoa lá na feira que eu trabalho hoje, e ele estava falando, o dia de sábado eu vou a 3, 4 consagrações, né, Luiz? A gente estava zoando ele. Falei, tu é aquele que vai pelas igrejas, né? Ele, eu vou, pastor, mas eu gosto, fico forte. Ele acha que é isso que fortalece ele. Porque uma outra coisa aqui que a gente falou, que o texto diz que Midian ficou muito tempo ali em volta de Israel. A presença do inimigo tem um propósito de tirar a tua força. Olha, vou te ensinar uma coisa. Você viu que tem um combate? Se levanta contra esse combate. Libera palavras, usa a tua voz de fé, usa a tua palavra de fé, sai da minha vida, solta meu filho, solta a minha casa, parece aqui que eu quebro tua cara. Querido, faz um negócio de doidão mesmo, usa a tua fé. Olha para a pessoa que está do teu lado e fala, usa a tua fé.
Pastor, o demônio está lá em casa, a panela está voando lá. Irmão, vai deixar o demônio lá até que dia? Hoje não vai dar para falar, mas domingo eu vou falar isso. A primeira coisa que Deus falou para Gideão fazer é derrubar o altar de Baal. Derruba o altar de Baal. Porque era algo que estava tomando o lugar de Deus naquela cidade. Irmãos, o que está tomando o lugar de Deus na tua vida? Que isso? O inimigo está lá, mas até quando o inimigo vai ficar te rodeando? Resistir o inimigo e ele fugirá de vós. Resistir não é ficar calado. Você precisa mostrar que você está dentro do combate. Você está vendo o inimigo prejudicando o casamento, está vendo o inimigo prejudicando o relacionamento familiar, filhos, está vendo o inimigo e não faz nada, não fala nada. Pastor, vou ficar quieto. Deixa Deus trabalhar. Irmão, é você. É o escudo da fé, é a espada do Espírito, que é a palavra de Deus, amém ou não amém? Você tem um capacete da salvação contigo, espada do Espírito, que é a palavra de Deus, o capacete da salvação, o escudo da fé. Para quê, meu? Você está numa guerra. O inimigo está te rodeando, taca fogo nele, porque está escrito lá nos evangelhos que ele deu autoridade para você pisar serpente e escorpiões. E o teu inimigo tem que ver que tem uma voz de fé lá, querido. Porque Jesus chegou lá naquela casa, a menina estava morta. Jesus falou, não morreu não, está dormindo. Já trocou logo a essência do capeta que estava lá. Todo mundo chorando, tão nova, morreu. Jesus falou, não morreu não, está dormindo. Ovelha, você é a autoridade da tua casa. Eu falei aqui domingo isso contigo. Você é autoridade, mas não pode ser palavra, tem que agir com autoridade. Você tem que ter essa demonstração. Pô, pastor, mas irmão, não é religião não, irmão, é fé. Quinta-feira que eu comecei uma campanha aqui, e uma das coisas que Deus falou para mim, que fé é para ser usada. Ah, pastor, estou só acumulando, estou com um potinho cheio de fé, para Jesus, quando vir, ver minha fé. Para quê? Porque o texto diz lá, vendo-lhes a fé. Marcos capítulo de número 2. Vendo-lhes a fé, disse, levanta e anda. Vendo-lhes a fé. A fé não é um pote não, irmão. É a ação da fé. É o posicionamento. Porque os caras subiram no telhado para colocar o paralítico diante de Jesus. Então Deus vai ver a ação da tua fé, que não tem a ver com tamanho, uma grande fé, uma pequena fé, não. Quanto tempo a tua fé dura? Fé no relacionamento com Deus tem a ver com durabilidade. Porque tem gente que não pode passar nada que já era, chuta tudo, e perdeu a essência. Por que eu vou te falar isso, querido? A presença do inimigo é para tirar a tua força. Um dia Deus falou para mim assim, mata todo mundo que tiver no território. Eu falei, meu Deus, que palavra é essa que o Senhor me falou? Aí eu comecei a perguntar a Deus, aí Deus falou para mim, mata todo mundo que está no território. Não me respondeu. Eu fui num culto aí, num sábado de manhã, tinha 50 pessoas na igreja, caíram 45 pessoas endemoniadas. Ficou aquele monte de gente, com a patinha para trás. 40, sabe o que é isso, irmão? Passei amanhã todo dia, sai! Aí teve uma hora que eu fiz coletivo, saiam! Aí saiu aquele monte assim. Aí eu perguntei a Deus, Senhor, que história é essa de mata todo mundo? E nada ele me respondeu. Quando chegou na terça-feira, fui eu ali no Santa Elias. 30 pessoas na igreja, 27 caíram endemoniados. Eu de novo, saiam! Até a pastora rodou. Foi? Hã? Ah, de lá, não foi? Não, é a pastora Mary não. Ué, você já foi para a vala? Pô? Coitada, ela estava com um problema no fígado. Gordura no fígado e era um bicho. O Espírito Santo falou para mim, é um bicho. 22 anos. Aí o pai me achou.
Falei, achei, rapaz. É isso aí, vamos embora. Aí eu perguntei de novo, Senhor, aquela frase lá que o Senhor falou, ele falou, meu filho, você não viu na minha palavra que eu falei, que eu mandei alguns filhos meus matar todo mundo, que estava tudo contaminado? É assim. Porque se não matar todo mundo que estiver no território, de vez em quando eles aparecem para fazer uma ferida. Está assim de demônio escondido. De vez em quando ele vai lá e... Porque a pessoa tem uma área da vida dela que ela não resolveu ainda. Aí o inimigo cutuca onde? De vez em quando ele aparece com um garfo. Aqueles caras que tem um garfo mesmo. Se você tem um problema que de vez em quando ele aflora, tem que matar todo mundo que está no território. Você está me ouvindo ou não? É mesmo, pastor, é. Mata todo mundo, derruba o altar de Baal, querido. Porque quanto mais tempo o inimigo tiver liberdade para agir, mais dúvida ele vai colocar no teu coração. Que desculpa falar isso para você, o diabo ele não desiste. Tem um monte de crente que cai porque o diabo é perseverante e o crente não é. E ele não aproveita o momento que ele tem para aprender a discernir que voz que ele está ouvindo. Que ação é aquela que está contra a vida dele. E ele não tem esse discernimento, fica sendo derrubado. Porque o inimigo se fortalece quando você fica fraco. Quando que o inimigo se fortalece? Quando você fica fraco. Lá no livro do Gênesis, quando está escrito lá, do pó da terra tu se alimentarás. Sabe quem é o pó da terra? Somos nós. No Gênesis, o diabo é uma cobra. No Apocalipse, ele é um dragão. Porque ele se alimentou do pó da terra. O diabo se alimenta de pecado. O diabo se alimenta de gente. Por isso que ele odeia a santidade, porque ele não tem motivo para se alimentar de você. A tua santidade mata ele de fome, porque ele se alimenta da raça humana, daquilo que a raça humana faz. Você está me ouvindo, querido? Então você fica fraco e ele se alimenta. Você fraco e ele forte. Você quer ver uma coisa? Está escrito lá nos evangelhos que o demônio foi expulso e saiu para o deserto para procurar lugar para pousar. Não achando, disse, voltarei para minha casa da onde eu saí. Porque o corpo é repouso para ele. Só que é luta aonde ele está. Você quer ver uma coisa? Nem o porco quis ficar com o demônio dentro. Foi melhor para o porco morrer do que ficar com o demônio dentro. Porque o porco era sujo por fora, mas por dentro ele era limpo. E quando o demônio pegou o porco, eles se mataram. Nem demônio, nem porco quis demônio. Porque é luta, querido. Vê as pessoas aí, a cada dia estão pior. Então, não podemos deixar o inimigo primeiro levar vantagem para depois buscarmos a Deus. Ovelha, busca logo a Deus. Amém? Por isso você é da igreja, porque você conhece a Bíblia, porque você tem relacionamento com Jesus, você foi salvo. Para você buscar a Deus. Busca logo a Deus. Eles ficaram um tempão fazendo caverna, ficaram um tempão fazendo fortaleza, malhando trigo no lagar e não buscaram a Deus. Porque quando o anjo apareceu, pela misericórdia de Deus, Gideão foi reclamar. Mas eu não vi Gideão buscando a Deus. Porque o testemunho do coração dele já estava errado. Porque às vezes o teu posicionamento é culpa de quem você está se relacionando. Pastor, mas eu vou fazer acepção de pessoas? Gente que coloca dúvida no meu coração, eu faço acepção. Estou fora. Não rejeito, mas eu tranco meu coração para vozes de quem está com incredulidade. Então, querido, busca a Deus, que mesmo que saiba que será corrigido, busca a Deus. Eles ficaram um tempão para buscar a Deus, sabe por quê? Porque sabiam que ia ser corrigido. Porque estava errado, fizeram coisa errada. Cederam
para a ação do inimigo. Então vamos continuar daqui, querido. Eles foram corrigidos, o que Deus falou para eles clamaram ao Senhor. Antes de Deus dar a solução, Deus deu a revelação. Mas por que Deus faz isso? Para te acusar? Não. Para você não cometer o mesmo erro e abrir porta para o inimigo agir na tua vida. Porque às vezes você está achando que está sendo influenciado por você mesmo. Porque tem gente que não aceita que é o diabo de jeito nenhum. Eu sou da igreja, fui criado na igreja, o demônio vai falar comigo. Não fala não. Ele falou com Jesus, vai falar contigo. Está sendo influenciado, tomando decisões. Porque a questão, às vezes a pessoa vem falar para mim assim, pastor, posso fazer isso assim, assim? Eu falei, cara, a vida é tua. Mas quem está te influenciando a fazer isso? Porque é uma questão de influência, o Espírito Santo, quem está te influenciando a fazer isso? Porque aquele a quem você se prostra é esse que é teu Deus. Porque eu e você temos que ser maduros o suficiente para fazer uma avaliação se essa influência está sendo de Deus na minha vida. Por que o mal do século é a depressão? Porque as pessoas não avaliam de onde está vindo os sentimentos de depressão. Não é de Deus, está lotado de crente com esse sentimento. Porque perde a essência e automaticamente perde a confiança em Deus. Está lotado. Agora tem até uma psicanálise, está cheio de pastor agora que é psicanalista, não tenho nada contra. Mas o papel da igreja é seguir Bíblia, irmão. Se alimentar de Bíblia. Estou ficando deprimido, lê uns 15 capítulos da Bíblia por dia. Todo dia. E ainda fala para o Demo, vou ler 15 capítulos da Bíblia. Aí, Demo, tu não tem nada na minha vida. Porque é a opressão, a possessão e a depressão, é as ações do Demo. Para destruir a vida do ser humano. E o mundo está entrando nisso. Mas a questão, a preocupação do Espírito Santo é que a igreja também está entrando nisso. Destruindo a vida de um montão de gente. Porque o mundo espera da igreja, está escrito lá no livro de Romanos, que há uma ardente expectativa da criatura de Deus pela manifestação dos filhos de Deus. A igreja está doente. Os filhos de Deus às vezes estão doentes, não deveriam, tá? Porque tem que ser, a Bíblia é o livro da cura. É sadio. Calma, cocado. Vem devagar, hein? Então, Deus corrige para não voltarmos a cometer o mesmo erro. Porque tem gente que gosta de cometer o mesmo erro. Você quer ver uma coisa? Quando eu estava estudando, eu passei por esse verso novamente e Deus me mostrou novamente esse verso. Vamos ler o verso 1. Olha o que está escrito no verso 1. De novo o israelita. O que está escrito? O que está escrito? De novo o israelita fizeram o que o Senhor reprova. Aí, durante 7 anos, eles entregou na mão do midianita. Não é que Deus fez, mas eles que fizeram essa escolha, querido. Essa terra é de semear e colher. Mas por que aconteceu isso? De novo fizeram o que o Senhor reprova. Mas por quê? Porque mostraram que a instrução que Deus deu até aquele momento não valeu de nada. O apóstolo Paulo, a gente está lendo o livro de as cartas paulinas, e por diversas vezes, em várias linguagens, ele fala, olha, cuidado para que eu não esteja correndo em vão. Se eu não estou, o que aconteceu contigo até agora, não foi em vão, para tu voltar novamente. Aos Gálatas ele diz, mas quem vos fez passar de novo? Tem gente que tem prazer, querido. O John Maxwell, ele tem uma frase, que essa frase é fantástica para mim. Sempre vai ouvir eu falar dessa frase. O pior do que ter que aprender com o que passa é não aprender com o que passa, irmão. Vai passar de novo. Você está ouvindo ou não? Cuidado, meu irmão, para que as tuas influências, a tua vida, as tuas decisões, não está sendo influência do inimigo na tua vida. Porque tudo que ele quer é tirar você debaixo da cobertura do Pai.
porque ele é estrategista. Quinta-feira eu disse aqui que as nossas decisões para ser de vitória tem que avaliar se está sendo debaixo da influência de Deus. Será que é Deus que está me influenciando a fazer isso? Tem que fazer essas perguntas, querido. Então, de novo, eles fizeram o que o Senhor reprova. Você está me ouvindo ou não? Então, querido, busque a Deus sabendo por que você está buscando. Tenha convicção, irmão. Você tem que ter uma certeza. O texto diz assim: tendo os filhos de Israel clamado ao Senhor por causa dos midianitas. Eles clamaram ao Senhor por causa de quê? Irmão, seja sincero diante de Deus. Por que você está clamando ao Senhor? Você está triste? Você está mal? Você está frustrado? Você está angustiado? Aprende a colocar diante de Deus isso, irmão. É a mesa do Senhor. Senhor, fecha aqui que eu quero falar com o Senhor. Eu e o Senhor. Estou mal, meu Deus. Vem cá, ó. Eu estou querendo fugir dos meus problemas. Eu tenho que encarar. O que eu vou fazer? O que o Senhor vai falar comigo? Querido, eu tenho certeza, o texto diz aqui que Gideão saiu de lá, ele gastou um tempo com Deus, mas ele saiu de lá convicto, que ele levantou um altar, o Senhor é a nossa paz, ele estava vivendo em guerra. Porque eu vou falar para você aqui, que a visão de Deus é que você levante uma palavra profética antes do fato acontecer, porque ele levantou um altar, o Senhor é a nossa paz, pronto, quero ver quem vai bater de frente. O Senhor é a nossa paz. O demo perdeu ali, porque tinha muito inimigo, e quanto maior for a quantidade de inimigo, mais as armas espirituais você tem que usar. Agora você fraco, vai se entregar, porque não é certo ceder para o inimigo por causa do sentimento. Ó, te dá esse conselho que o Espírito Santo falou comigo aqui, ó. Não é certo ceder para o inimigo por causa do sentimento. Por causa de sentimento, eles cederam para o inimigo, porque na versão que eu peguei, diz: eu sou o Senhor, Deus, não temais, eu disse, não temais os deuses dos amorreus, em cujo habitais, contudo não deram ouvido à minha voz. Eles temeram, eles ficaram com medo. Medo é sentimento. Eles ficaram com medo. Então, não é certo ceder para o inimigo por causa de sentimento, porque é isso que ele faz. Vê lá se você não está andando agora e tomando suas decisões baseado no teu sentimento. Perdão. Eles cederam para o inimigo. Porque os que vencem guerra são os que não se entregam aos sentimentos. Os que vencem guerras são os que não se entregam aos sentimentos. Querido, se você se entregar aos seus sentimentos, tu vai perder as tuas guerras. Está me ouvindo ou não? Pastor, eu sei, meu irmão. Pastor Marcelo, mas o senhor não sabe o que eu estou passando? Eu sei que eu não sei. Mas não se entrega ao teu sentimento. Até outro dia você estava feliz. Quem te faz de mal é o sentimento. Não se entrega não, que a vida continua. Você continua sendo uma pessoa de Deus. Amém ou não amém? Deus tem uma resposta para você. Porque aquilo que para você pode ser guerra, para Deus pode ser livramento na tua vida. Que a tua oração está sendo respondida. Muitas vezes a gente fala para Deus: Senhor, me mostra, Senhor, me fala isso comigo, Senhor, fala aquilo, e Deus vem agir a nosso favor e a gente fica mal, quer se afastar do altar, quer se afastar de tudo aquilo que a gente tem que fazer. Querido, se Deus te responder, você tem que se aproximar, irmãos. Amém ou não amém? A gente precisa se aproximar, porque hoje eu ia começar a falar de 3 coisas que Deus espera de você. A primeira dela é essa aí, ó. Fortalece a tua caminhada com o testemunho do que Deus já fez por você. Fortalece. Fortalece a tua caminhada com o testemunho daquilo que Deus já fez por você. Quando o anjo apareceu, o anjo tinha um testemunho de relacionamento. O Senhor é contigo, poderoso guerreiro. Aí ele falou: mas passa outro slide aí.
De novo, israelita, não, isso aí está no lugar errado. Verso 13. Ah, Senhor, Gideão respondeu: se o Senhor está conosco, por que aconteceu tudo isso? Onde estão as suas maravilhas que nossos pais contaram quando dizem: não foi o Senhor que nos tirou do Egito, mas agora o Senhor nos abandonou e entregou na mão de Midian. Esse não era o testemunho que ele tinha que se agarrar. O testemunho era do que Deus tirou ele do Egito. Não é construir fracasso. Fica com o testemunho do que Deus já fez, porque está escrito que Ele é o Deus de ontem, o Deus de hoje e o Deus de sempre. O mesmo Deus que tirou ontem é o Deus que tira hoje e é o Deus que vai tirar amanhã, meu irmão. O mesmo Deus. Então fortalece a tua caminhada. O que Deus já fez por você? Fortalece. Não espere as coisas mudarem para Deus enviar a solução. Ele envia para mudar o que você está vivendo. A solução de Deus está vindo aí. Amém, amém? Declara comigo. Está vindo a solução aí. Vai mudar o que eu estou vivendo, porque é o Deus Todo-Poderoso que eu estou buscando. A minha confiança está nele. Faz igual Davi no Salmo 27, que ele diz: ainda que se levante contra a minha guerra, mesmo assim eu confiarei no Senhor, porque os meus inimigos, eles é que tropeçarão e cairão. Dá uma declaração para o inimigo assim, ó: você é que vai tropeçar e cair, porque a minha confiança estará no Senhor, Deus Todo-Poderoso de Israel, porque eu vou me levantar e vou continuar a minha caminhada, e a minha vitória é certa. Eu vou sentar no trono do Egito, porque eu sou autoridade espiritual. Ah, querido, quando Deus se apresenta para resolver, Deus chegou na tua vida, meu irmão, Deus chegou no teu barco, é para resolver. Deus não chamou você para estar desistido, separado. Pelo contrário, usa aquilo que você está vivendo agora para mostrar que tu é o maior crente dessa terra, que tu tem fé forte, que as tuas batalhas já são vencidas, porque você é muito mais do que vencedor. Eu não sei o que você está vivendo. Se levanta nessa noite e declara: eu sou muito mais do que vencedor, porque eu não ando por sentimento, eu ando por fé, eu ando pela fé. O que aconteceu foi só um tropeço do caminho. Eu levanto uma bandeira hoje. A minha bandeira é o Senhor, é a minha paz. Se tem guerra na minha vida, o Senhor é a minha paz, o Senhor é a minha paz, o Senhor é a minha paz. Fica de pé aqui. Pastor, eu entrei numa guerra aqui hoje. O Senhor é minha paz. Você vai sair com a bandeira aqui hoje. O Senhor é minha paz. O Senhor é minha paz. Olha para a tua casa e declara: o Senhor é minha paz. Agora, para isso você não pode ser contaminado. Não seja contaminado. Basta. Não seja contaminado pelo que os outros estão falando a respeito de Deus. Tem muita gente frustrada na fé, não conhece nada de Deus e está querendo que você desista. Só que Deus não chamou você para desistir. Deus chamou você para continuar. Deus chamou você para continuar. Deus chamou para você usar a tua fé. Deus chamou você para declarar. Levanta uma bandeira hoje: o Senhor é minha paz. Eu estou em guerra, mas o Senhor é minha paz. Que essa bandeira esteja na tua vida, na tua casa, na tua mão. O Senhor é a minha paz. Que esse tem que ser o teu aço profético. A irmã vai voltar para a Bahia, mas vai chegar na Bahia com a bandeira na mão, dizendo: o Senhor é a minha paz. O Senhor, todo mundo vai olhar e vai falar: mas o que aconteceu com ela lá no Rio? O Senhor é a minha paz. O Senhor é minha paz. O Senhor é minha paz. Aleluia. Aleluia. Oh. Aleluia. Oh, chacantaraba, charabandaraba, xere, cantaraba. Vamos adorar. O Senhor é minha paz. O Senhor é minha paz. Eu saio daqui hoje restituído.
Eu saio daqui hoje ministrado, o Senhor é a minha paz. Tem uma guerra ali fora, mas o Senhor é a minha paz. Alabacharabandarabash.